Fala galera, já estamos no ar, é isso aí. Você já pensou se você deve fazer pré-venda ou fechar negócio na primeira reunião? Sabe, tem essa parada de será que eu quebro a venda em etapas? É mais profissional? É mais inteligente? É isso que você vai aprender na super aula de hoje. Você sabe que sempre aqui na sexta-feira eu entrego um conteúdo rico que você só encontra ou às vezes nem encontra em cursos pagos, você recebe de graça. Então, nessa super aula, você vai mudar a sua cabeça sobre pré-venda, especialmente se você tem uma agência de marketing digital, se você é um consultor independente, se você está começando a prestar serviço agora como gestão de tráfego, ou mesmo, enfim, você tem uma empresa, você é um vendedor e você tem essa dúvida, né? Você faz vendas consultivas. Devo quebrar a venda em etapa, fazer pré-venda? O que é pré-venda, né? Por que as pessoas estão falando tanto isso no pré-vendedor? Você vai tirar todas essas dúvidas nessa super aula. Você já sabe que nessa aula de sexta você recebe um conteúdo transformador em todas as aulas, mas essa eu entrego, cara, um conteúdo rico de altíssimo nível. Se você está participando aqui na estreia, já que mesmo ao vivo, pode colocar no chat também, poxa, vamos lá, quero aprender. E obviamente se você está assistindo esse conteúdo em outro momento, que não é um conteúdo atemporal, né? Fica gravado, fica à vontade para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar aqui se você tiver dúvida, o que você aprendeu. Se quiser me chamar também lá no Instagram, eu ainda consigo responder todas as pessoas, não sei até quando. Você pode me chamar lá no @nagel.guilherme, comentar se você faz pré-venda, se não faz, se tem alguma dúvida em relação a isso ou qualquer outro questionamento, tá bom? Logo que acabar essa aula, você pode me assistir também no Spotify, no Vendedor 18Cast, tem as minhas principais aulas lá, e eu tenho um grupo, um canal, na verdade, no Telegram, que eu sempre libero as minhas principais aulas, eu lembro, entrego conteúdos exclusivos. Se você quer participar, esse canal tá aqui na descrição, beleza? Por que pré-venda, sabe? Tem um cara muito conhecido chamado Aaron Ross, okay? Um americano, e ele mais ou menos ali nos anos 2000, ele começou a ensinar o que ele chama, depois chamou no livro lá de receita previsível, né? Que era uma construção de máquina de venda com base em uma série de atividades. Então, antigamente, a responsabilidade, galera, porque eu tô falando isso, é importante que você saiba, você é um cara, você é consultor, né? É importante que você entenda esses detalhes. Ele começou a quebrar a venda em várias etapas, porque antes você tinha a figura do vendedor com muita responsabilidade, ganhando muito, ok? Mas que às vezes não cumpria etapas importantes, como a prospecção, como o follow-up e outros detalhes, né? Então ele recomendou, foi um dos expoentes aí nele e outras pessoas que recomendaram quebrar essa venda em etapas e ter profissionais específicos focados no agendamento de reunião e posteriormente na qualificação também dos contatos. Essa é a visão do pré-vendedor em linhas gerais. Ele vai ter duas tarefas, já vou explicar aqui na sequência o que ele faz. Deixa eu passar aqui para... Isso aqui é de uma outra aula. Já vou explicar também o que ele faz, em qual situação é recomendado você ter um pré-vendedor ou não na sua agência ou na sua empresa. Então, a ideia é o quê? Que ele consiga fazer a qualificação de lead e especialmente buscar oportunidades. Para valorizar o tempo do vendedor, porque o vendedor, se você tem vendedor, eu tenho 11 aqui, né? Então, ele no lado positivo, vou colocar, ele é um profissional caro, né? Ele vale o peso, ele vale, mas você tem que pagar bem um bom vendedor, você tem que pagar bem. Então você não pode às vezes perder o tempo desse cara com pessoas que não têm muito perfil para comprar ou em atividades que não levam a lugar algum. Então é fundamental, em alguns casos, eu já vou explicar aqui, especialmente tem casos bem pontuais, que é fundamental que você tenha pré-venda. Em outros não. O pensamento é o quê? É conseguir montar uma máquina de venda. Então, seja apenas com os vendedores, ou com SDRs, como a gente chama, ou BDRs, né? Dependendo da função, enfim, tem algumas nomenclaturas. Mas está crescendo muito esse mercado de pré-venda. Então, vou dar um exemplo. Eu ensino venda desde 2017. Ensino venda 2018, tal, já estava gerando certo conteúdo, participando e tal, né? E eu já ouvia falar em pré-venda antes disso. Quem começou foi as empresas de tecnologia, comentei aqui, né, do Aaron Ross, as empresas lá no Vale do Silício, então as empresas que vendem sistema, né, o SaaS, né, então o Software as a Service. Então foi esses caras que começaram, e normalmente eles trazem muita inovação, não só para o mercado de venda, mas para o mundo como um todo. E hoje você vê muita gente fazendo pré-venda. Você vê hoje uma distribuidora, né? Uma empresa que trabalha lá no atacado. Cara, já vi muita gente em clínica de saúde com pré-vendedor. Então, enfim, já está muito claro esse modelo para boa parte das empresas. Agora é lógico que tem uma parcela
de negócio que não ouviu falar ainda em pré-vendedor, inclusive nesse nosso mercado de marketing digital, ok? O setor está crescendo muito, mas eu nunca devo fazer, cara, uma mudança na minha estrutura comercial, porque as pessoas estão fazendo. Eu devo fazer uma mudança na minha agência, na minha empresa, na forma como eu trabalho, especialmente porque é necessário. E tem uma parcela de empresa, de agência, que hoje já entendeu que o pré-vendedor pode ajudar, especialmente quando você está começando, tem uma estrutura pequena e você vai fazer várias coisas, você é o dono, né? Às vezes numa urgência, e você coloca um cara para trabalhar na prospecção, para fazer agendamento e você depois fazer acompanhamento de reunião. Em alguns casos, vale muito. Mas por que a gente que está no mercado de agência, porque as pessoas às vezes ficam em dúvida de fazer essa mudança do pré-vendedor ou não? Porque o tipo de conteúdo que se gera de venda, para esse nosso mercado de prestação de serviço, que está atrelado à tecnologia, marketing digital, ele está meio que no meio, assim, ó, do que o Ciro Bottini ensina, venda, 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 aquela coisa meio engraçada, né? E do que os caras do Vale do Silício ensinam com muita tecnologia. E você que está no dia a dia vendendo, lá gestão de tráfego, que você tem a sua agência, tem a sua empresa, você sabe, cara, que não dá para ter tudo aparato tecnológico, o stack de ferramentas que ele recomenda, e nem para ser aquele vendedor maluco, né? Maluco no bom sentido. Você tem que ter um meio, ok? De persuasão, de coerência, ok? De argumentos, e você, obviamente, tem que ter a parte tecnológica de estrutura, né? Fomentando sempre, buscando criar um cenário de tecnologia. Então, quando eu falo de pré-vendedor, o que o cara faz na prática? Quando eu tenho um modelo de inbound marketing, né, então que eu gero conteúdo, eu compro mídia e tenho um volume de lead, o pré-vendedor normalmente ele vai fazer a qualificação. Ele faz um contato com os clientes para validar se aquele cara que está se cadastrando tem perfil ou não para comprar. Porque se eu passo ele para um consultor, se você fazer uma venda consultiva, você pode perder o tempo desse cara, desse consultor, com alguém que não tem perfil para comprar, simplesmente. Ele vai até gostar, mas não tem perfil para comprar. A gente passou por um momento aqui na agência. A gente ainda tem uma pessoa que faz esse trabalho, não eram mais, que fazia a ação de pré-venda para os leads de inbound que chegavam, ok? Então essas pessoas elas protegem o tempo do vendedor, do consultor, do especialista. Ele normalmente qualifica e agenda. Vê se o cara tem perfil e agenda. Por que isso é legal em alguns casos? Quando você tem um volume alto de lead, é fundamental que você tenha um pré-vendedor, ok? Porque ele vai ser uma proteção para a própria empresa e para o tempo do vendedor também. Não só para o tempo do vendedor. Você vai colocar alguém que tem perfil para comprar. Agora, é lógico, quando você tem um volume pequeno de lead, não faz tanto sentido você ter a pré-venda. Você pode colocar o profissional, né, que, digamos assim, tem mais experiência, você pode profissional mais experiência, mais preparado, que é o consultor, para fazer também esse trabalho e a negociação de ponta a ponta, ok? Da apresentação, digamos, que tivesse aqui, até a parte da venda. Vamos pensar assim, ó, que o pré-vendedor, eu tenho aqui a minha... isso aqui vai ser um bloco de consultoria, que vai da apresentação até o fechamento, que essa caneta tá fraquinha. Vou ter que trocar essa caneta. Eu vou ter um bloco aqui antes, que é o marketing que faz, correto? Que é a atração, as campanhas e tal. Nesse meio aqui, tipo um limbo, vai ter a pré-venda, né? Na parte do inbound. Que é o que ele vai fazer? Ele vai qualificar esse cara do marketing e vai jogar aqui para a consultoria se esse cara tiver perfil. Isso aqui no inbound. No outbound, que é quando você vai a campo buscar os clientes, sem conteúdo, com inteligência, né? Mas sem conteúdo e com ferramentas, a gente faz um trabalho de outbound aqui também. O foco do pré-vendedor, a gente vai chamar ele de BDR, né? Não de SDR, mas essas nomenclaturas importam um pouco. O foco dele é cavar oportunidade. Então ele vai ter uma rotina de atividades para buscar contato e clientes que tenham perfil. Então ele não vai fazer tanta qualificação. Por quê? Porque ele já vai atacar pessoas que de fato têm um perfil. O foco vai ser só o agendamento. Então, qual o modelo? Tem algumas empresas, estão começando, algumas agências que não têm dinheiro, digamos, para comprar mídia, para investir em Google, em Facebook, em Instagram, não tem tanto dinheiro, digamos assim. Então eles mesclam com outbound, né? Aqui vamos colocar o trabalho de inbound. Ó, aqui o outbound. Então eles mesclam com o outbound. No outbound, essa parte de marketing de qualificação, ela é maior. Ok? Então eu vou ter que ter mais camadas de atividade até fazer essa entrega para venda. Perfeito? Eu vou buscar lista, vou mandar e-mail, mensagem, social selling, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Aí esse pré-vendedor,
a figura do pré-vendedor aqui, o foco é de cavar oportunidades, não é de tanto proteger a empresa, é de levantar oportunidades para a equipe comercial. Por isso que às vezes se você está começando e você tem uma venda um pouco consultiva, semi-complexa ou complexa, é interessante que você tenha um pré-vendedor que você vai ensinar quais são as atividades em relação a envio de e-mail, né, a essas conexões nas redes sociais, e inúmeras outras atividades que ele tem que fazer para que o cliente se interesse e queira receber a consultoria. Então, você vai sempre... Eu falo o seguinte, né, antes de qualquer coisa, que tem gente que quer fazer os dois, assim, eu quero fazer, faço inbound, faço outbound, faço consultoria, atendo o cliente. Acho que mais até importante do que ter um pré-vendedor é você ter uma rotina de prospecção de clientes, ok? É você ter uma rotina de prospecção de clientes. Até para que num segundo momento, depois que essa rotina de prospecção ela consegue entregar oportunidade, trazer resultado para você, aí você traz esse cara que vai replicar, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que já está dando certo. Separe um tempo para prospectar. E aí eu vou dar uma dica para você. Se você não tem condição de contratar um pré-vendedor agora, separa a sua agenda, seja você o seu próprio pré-vendedor. Então, eu vou ter tantas manhãs na minha semana que eu vou fazer a prospecção, atividades de prospecção de clientes. Só isso. Só não que não seja pouco. Mas eu vou fazer isso, separar o meu tempo só para fazer isso, para cavar oportunidades. Perfeito? Por quê? Eu estou explicando todo esse detalhe. Porque aqui na agência, na maior parte dos casos, a gente prefere, a gente tenta evoluir uma negociação já no primeiro contato. A partir do momento que o cliente nos atende, especialmente os consultores. A maior parte dos clientes que se cadastram, a gente vê no formulário, nas informações, e já tenta ir para uma negociação, fazer todo o processo em um primeiro contato. A gente entendeu que esse é o melhor cenário aqui. Por quê? Porque eu consigo ter o que eu chamo de negociação enquanto o cliente está com uma necessidade explícita. Então, eu atendi ele, identifiquei a dor, gerei valor, ele está com muita vontade de comprar. E nesse momento eu já tento partir para um fechamento. Tem algumas empresas que preferem fazer o quê? A qualificação. Aí eu vou ligar para o cara, fazer a sondagem e depois a apresentação. Beleza, é um bom modelo, mas nesse meio tempo aqui se perde muita coisa. Às vezes o cliente não atende mais, sabe? Agora, para fazer todo o processo em uma negociação só, eu tenho que ter um vendedor mais experiente. Fato. Você vai ter que ter um vendedor mais experiente, um consultor mais experiente. É você que faz o processo? Tenta evoluir já no primeiro contato. Tenta evoluir, não tenha receio. Não é necessário quebrar a venda em etapas se você consegue fazer a consultoria na negociação e propor o que é melhor para o seu cliente. Ah, mas não me dá tempo de fazer uma proposta. Na maior parte dos casos você não precisa de proposta. Você tem que ser coerente, conciso nos seus argumentos e o cliente vai contratar, ok? E a proposta, na maior parte dos casos, ela é padrão, você substitui algumas coisas. Eu ensino, inclusive, como fazer proposta, você substitui algumas questões peculiares do negócio, perfeito? Para saber se você vai ter um pré-vendedor, né, outbound, inbound, especialmente aqui inbound, que você tem que monitorar o volume e a qualidade dos seus leads. Cara, tenho poucos leads, por que eu vou pôr um pré-vendedor para ainda qualificar um mínimo de coisas e meu tempo vai ser feito no quê? Eu vou ficar ocioso. Não, tenho muitos leads, deixa eu tomar uma aguinha. Tenho muitos leads, ok? Especialmente em relação a conteúdo, e toda vez que eu ligo para os caras dizem, poxa, não atendem, não tem conexão, ou dizem que não era aquilo que eles queriam, então talvez vale você, além de rever suas campanhas, você colocar um pré-vendedor, que ele de 5 caras ele vai pôr um na sua mão, de 10 caras ele vai pôr um na sua mão, e assim por diante, especialmente aqui. E obviamente para fazer a prospecção outbound, eu recomendo sempre, se você tem condição para isso, de colocar uma pessoa que pode assumir todas essas atividades. Lembra o seguinte, eu só quebro uma venda em etapas, eu só devo quebrar uma venda em etapas se eu não tenho a condição, ou por conta da complexidade do próprio negócio, de evoluir na mesma negociação. Porque é sempre mais seguro para o vendedor, desde que você tenha condição, capacidade e inteligência para isso, buscar fechar no primeiro contato. Até porque se você tem a condição de criar necessidade, de fazer implicação em cima da sua dor, de propor a solução que vai resolver o problema, você vai ter um cara com uma necessidade explícita, ok? Quanto mais o tempo passa, eu preciso de 2 dias para apresentar uma proposta. Nesses 2 dias, meu amigo, o mundo pode mudar. Pode vir uma mudança drástica, ele pode ficar doente, pode acontecer muita coisa, pode vir um outro concorrente. Então você deve
buscar evoluir em uma primeira negociação. Mas é o que eu comentei aqui, isso depende muito da maturidade do seu time, né? Ou se você tem um time, ok? Às vezes você tem um time e as pessoas que estão no comercial, elas não são sênior. Algumas delas são júnior, então elas não têm essa capacidade de buscar, de fazer um planejamento na hora, de ter uma inteligência do que deve ser proposto, né? Então o que você pode fazer? Separar, colocar esse time mais júnior para fazer de fato, né, a sondagem, a investigação, encontrar a dor e num segundo momento você aí entrega a sua solução. Se o seu negócio é pequeno, você é o consultor, bom, Guilherme, é eu, minha esposa, ou sou eu sozinho, eu tenho poucos funcionários, mas eu sou no comercial e sou o dono. Procura evoluir na primeira negociação, não tenha receio de fazer isso. Você ganha muito mais tempo, você traz agilidade enquanto os seus concorrentes às vezes não vão ter tanta agilidade. E, obviamente, o próprio cliente, quando ele está com essa necessidade explícita, o que eu expliquei agora há pouco, quando ele está com a necessidade explícita, com muita vontade de comprar, ele está mais suscetível a fechar negócio com você. Vamos lembrar assim, como assim, Guilherme? Até para eu ter mais argumentos, ou melhor, para eu poder conseguir me convencer que devo ou não quebrar a venda em etapa. Olha para aquilo que você está vendendo. A sua venda transacional, o que é uma venda transacional? Cara, eu vendo um produto ou um serviço de 100, 200, 300 reais. O cliente pode decidir até sem um vendedor. Se você tem uma venda transacional, você não precisa quebrar reunião em nada. Você vai tentar fechar o negócio na hora, sempre. A sua venda é uma venda semi-complexa, normalmente uma venda de agência de marketing digital, gestão de tráfego, outros serviços de marketing digital, é uma venda semi-complexa. Que o cliente vai pagar de R$1.000 a R$2.000 por mês, normalmente, ok? Tem contas muito maiores e tem contas menores. Aqui que está o pulo do gato. Se você tem preparação suficiente para prestar a consultoria e evoluir no processo comercial na mesma reunião, faça isso. Se a sua venda é uma venda complexa, uma venda muito complexa, cara, é aquilo que eu tenho que, avaliar ponto a ponto, fazer uma estratégia. Eu vou vender um software, eu vou vender uma consultoria mesmo de longo prazo e tal, eu preciso entender os pormenores ali, né, de tudo que está acontecendo. Aí é fundamental que você quebre a venda em etapas. Pode ter sim o pré-vendedor, ele faz a qualificação, faz a investigação e você deixa o profissional mais sênior, o consultor, o cara que é mais consultivo, fazer a entrega da solução. Normalmente uma venda complexa, independente se o seu modelo é inbound ou outbound, em agência de marketing digital ou em qualquer negócio, é fundamental que você tenha um vendedor. Lembra, venda complexa, eu vou ter um ciclo de negociação muito maior. Que você tem um pré-vendedor. Eu vou ter um ciclo de negociação muito maior. Por isso, eu posso quebrar a venda em etapa. Agora, nunca deixe, ainda que seu negócio é uma venda complexa, de evoluir numa negociação só mesmo para cumprir os processos. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma consultoria, você vai vender uma consultoria de R$10.000 por mês. Eu já vendi contratos de marketing digital aqui que envolvem, sei lá, todo o processo durante 6 meses, 1 milhão, né? Então, uma venda relativamente alta, né? E eu teria um processo de entendimento de toda a situação para depois fazer a apresentação de valor. Mas se na primeira negociação o cara já vem muito alinhado. Não, eu já quero contratar você, Guilherme, você foi indicado por uma outra pessoa, eu quero investir R$200.000 por mês ou pagar 30 para vocês para fazer essa gestão e tô mesmo aqui com a necessidade de evoluir rápido. Eu não vou cumprir um rito e buscar uma segunda reunião. Eu vou agilizar o contrato, fechar o negócio, fazer o pagamento. O que manda mais do que o próprio processo de inbound e outbound, uma divisão de etapas na negociação, é a necessidade, a vontade do nosso cliente também de comprar, ok? E o próprio cliente ele tem essa autonomia. Às vezes, se você quer ir lá comprar um carro, tem pessoas que namoram para comprar um carro 1 ano, 2, 3 anos. Tem gente que passa na frente da loja de bermuda e chinelo, não estava com muita vontade, quanto custa? 150 mil. Vou fazer um Pix aqui para você. É assim que funciona. Então você tem que ter essa inteligência. Lembrando que o cliente, se ele está com necessidade explícita, o que é isso? Você trabalhou os argumentos, encontrou a dor, propôs a solução, está com muita vontade de comprar, fazendo perguntas de fechamento. Esse é o momento de você sempre evoluir, ok? Ficou com alguma dúvida? Pode me chamar. Então no Instagram, no @nagel.guilherme, se você está assistindo aqui na estreia, né, ao vivo aqui na estreia do conteúdo, coloca aqui no chat se você também aprendeu, fiquei até o final e tal, né? Ou se você está assistindo esse conteúdo em outro momento, deixa também aqui nos comentários, fiquei até o final, assisti,
Eu acho que vou fazer pré-venda, não vou quebrar a venda em etapas, enfim. Você pode colocar nos comentários, ficar com alguma dúvida, ou me chama também no Instagram. Não esquece que eu tenho lá o podcast no Spotify, Vendedor 18Cast, com as principais aulas. Você vai aprender muito lá, então pode fazer isso, pode assistir correndo, limpando a casa, estudando, trabalhando, fazendo o que você quiser, né, enquanto você planeja aí o crescimento da sua empresa, da sua agência. Entra também no meu canal no Telegram, tá aqui na descrição. Eu sempre entrego os meus melhores conteúdos, PDF, lembro das principais aulas. E, obviamente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações se você tá curtindo, tá bom? Bora vender, vamos pra cima, Deus abençoe, tamo junto. Valeu, um abraço.